A situação do Zion está tomando mais um rumo em Nova Orleans e, infelizmente, é um cenário já conhecido. Ele está machucado mais uma vez na sua segunda lesão semigrave do ano. Mais uma vez, fica claro que isso nunca vai acontecer para esse cara e Nova Orleans. Eles mantiveram o otimismo ao longo dos anos por um de dois motivos. Primeiro, porque eles realmente acham que ele pode voltar a ser o cara que ele era quando estava saudável. Na única temporada saudável do Zion, ele jogou cerca de 70 jogos e atuou em nível All-NBA. E se você é dos Pelicans, é difícil desistir disso. É difícil seguir em frente e simplesmente aceitar que, bem, ele nunca mais vai ser aquele cara. O outro motivo pelo qual eles continuariam otimistas e manteriam ele no elenco é porque simplesmente não conseguiram encontrar ninguém disposto a assumir o risco de alguém que, sim, ainda é extremamente talentoso, mas está sempre machucado e ainda tem muito dinheiro a receber. E parece que agora, talvez não por essa lesão específica, mas por essa temporada em geral, é realmente o ponto de ruptura para New Orleans. Com certeza é o ponto de ruptura para mim. Tentei ser otimista sobre ele por anos e acho que esse é o ponto que cheguei com Zion. Em alguns momentos, ele precisava levar mais a sério sua preparação física e melhorar a forma na off-season. Todas essas coisas diferentes. Mas também houve temporadas como esta em que ele estava levando as coisas mais a sério. Ele estava em ótima forma. E agora ainda está se machucando. E acho que cheguei ao ponto em que o corpo dele simplesmente não foi feito para jogar basquete na National Basketball Association. Simplesmente não foi. Não foi feito para jogar tantos jogos quanto eles precisam jogar. Não foi feito para jogar no ritmo, na velocidade e na intensidade que o jogo exige. E sim, tenho certeza de que em algum momento da carreira dele, ele provavelmente vai conseguir fazer uma temporada em que jogue 50 ou 60 jogos e vai parecer muito, muito bom. Mas eu simplesmente não estou mais otimista em relação a isso. E eu acho que Nova Orleans provavelmente está bem perto de pensar da mesma forma. E isso é só mais uma coisa em cima do que já foi uma temporada desastrosa para Nova Orleans. No momento, eles têm o pior recorde da liga. 3 vitórias, 20 derrotas e sem escolha própria de primeira rodada. O que eu entendo, todo mundo sabe, mas vale a pena destacar. Vale ressaltar que isso não acontece com muita frequência. Como torcedor do Nets, eu conheço bem demais esse sentimento específico de... Alguns jovens jogadores animam, mas o time está péssimo e não há nada a esperar para o futuro. Em relação a essa classe de draft realmente ótima, talvez conseguir uma escolha entre as 5 primeiras, esse é um cenário que é realmente difícil para uma torcida e para uma organização. Isso pode mudar totalmente o rumo da franquia de Nova Orleans, tanto pela troca quanto pela situação do Zion. O New Orleans Pelicans pode nem existir daqui a alguns anos, eles podem ter que ser realocados. E eu acho que Zion é um exemplo muito interessante do que aconteceu com essa franquia do Pelicans nos últimos, sei lá, 5 a 7 anos. Claramente há talento, há potencial, há empolgação, e quando estão saudáveis, quando tudo está indo bem, tanto o Zion quanto o Pelicans parecem realmente muito, muito bons. O problema é que isso acontece com pouca frequência, e quando as coisas dão errado, elas dão muito, muito errado. E, obviamente, ao longo dos anos o Pelicans tem sido relativamente otimista sobre o que Zion poderia ser, porque sabemos que quando ele está saudável e realmente joga bastante, ele pode ser um cara de nível All-NBA. Desistir é difícil, mesmo com frustrações por lesões, isso é motivo para otimismo. Outro motivo para mantê-lo é que não conseguem achar ninguém para trocar por ele. Eles provavelmente já tentaram e procuraram por toda a liga, e os times simplesmente não estão dispostos a abrir mão de muita coisa em troca de um cara que está tão machucado e é tão caro assim, mas acho que agora Nova Orleans chegou ao ponto de tentar extrair valor do Zion em vez de apenas tentar. Eu acho que eles estariam dispostos a simplesmente seguir em frente sem ele e focar no Jeremiah Fears, focar no Derek Queen, no Trey Murphy e em alguns desses outros caras. E este é obviamente um novo grupo de diretoria que foi trazido. Acho que consigo imaginar ele só tentando se livrar do Zion pra qualquer um. O problema é que você precisa encontrar um time que realmente queira o Zion. E quase que instintivamente 2 times vieram à minha mente quando eu estava pesquisando sobre o Zion. Obviamente, em trocas, você precisa encontrar um time que esteja disposto a assumir o risco, que tenha alguns contratos pra trocar e que não esteja trocando pelo Zion. Como um movimento, entre aspas, pra vencer agora, porque você não sabe o que vai conseguir em termos de durabilidade geral. E eu pensei em 2 times, o Chicago Bulls, o de repente muito decepcionante Chicago Bulls, depois de um começo de temporada realmente, realmente bom. Eles estão entre os piores da conferência nos últimos 15 jogos, e trazer Zion faria basicamente 2 coisas para eles. Primeiro, consolidar alguns dos contratos deles, porque eles têm alguns contratos praticamente sem valor na folha salarial. E para um time que provavelmente vai levar mais 2 anos para realmente se tornar o que quer que eles vão ser. Ao assumir 2 anos do contrato do Zion, você tem acesso ao seu potencial. Enquanto consolida alguns desses contratos, a gente vai falar sobre isso, tipo, não vão realmente fazer nada por você nas próximas temporadas de qualquer jeito. Então é isso.
O risco para eles é baixo, já que o contrato de mais de 40 milhões do Zion nos próximos 2 anos não será um grande problema. Então, é baixo risco, mas alta recompensa. Se o Zion acabar sendo realmente bom e de repente tiver esse retorno e estiver saudável. Então, seria Zach Collins e Patrick Williams direto pelo Zion. Esse seria o negócio, e isso soa horrível para o Pelicans, dado o talento do Zion. Mas, de novo, né, esse é meio que o conceito do vídeo todo. É como se eu achasse que eles só querem encerrar logo. Acho que eles querem seguir sem o Zion. O contrato do Zach Collins está terminando. Patrick Williams ainda tem alguns anos de contrato, mas não é um contrato gigantesco. É cerca de 20 milhões por ano, o que hoje em dia não é tão ruim assim. Talvez ele possa se desenvolver em algo pra você, mas você simplesmente está fora do negócio do Zion. Você não precisa lidar com um contrato, não precisa lidar com a dúvida se ele vai jogar ou não, entende? Você só foca nos seus caras mais jovens. Você tem Fierce, você tem Queen, você tem todos esses outros caras. E o Zion disso tudo simplesmente sai da situação. Então, Chicago, eu acho que se você quiser falar sobre alguma situação realista em termos de adquirir o Zion, essa seria a situação. Outro time que veio à minha mente ao pensar em trocas por Zion foi o Sacramento Kings. Se há um time que fará uma jogada estranha ou sem sentido, é esse. Uma jogada que é baseada principalmente em gerar interesse e empolgação ao redor do time, em vez de realmente ganhar jogos de basquete, seriam os Kings. O problema é que, a menos que New Orleans ou outro time esteja realmente interessado em demonar Sabonis, fica um pouco difícil igualar os contratos máximos. Acabei colocando o Zach LaVine nessa negociação para New Orleans, mas realmente não tenho certeza do motivo pelo qual New Orleans iria querer Zach LaVine. Além de realmente jogar bem, o que contrasta com Zion, o time viu o potencial de vitória nesta temporada e trocou sua escolha de primeira rodada do próximo draft. Talvez Zach LaVine represente isso pra eles, onde você o traz pro backcourt e ele é bom e pontua pro time, enquanto alguns desses jogadores mais jovens se desenvolvem. Ou talvez consiga um terceiro time pra Zach LaVine e obtenha algum valor ou contratos inspirantes. Voltei pra Nova Orleans. Acho que esses dois negócios mostram bem como vejo a situação do Zion e seu valor. Já passamos por esse papo de troca ou não troca ele nos últimos anos. E, de novo, eu acho que a gente chegou oficialmente ao ponto em que eles fariam qualquer coisa só pra tirar ele do elenco, e isso é simplesmente uma droga. Porque Zion, quando está saudável, não é como se fosse tudo teórico. Já vimos esse cara jogar em nível All-NBA. Quando está saudável, não há discussão. Ah, o potencial e a promessa, já vimos isso, mas ele não consegue se manter saudável. Nem sempre são lesões bizarras ou rompimentos catastróficos de ligamento, algo assim. É só, ele distendeu isso, ou puxou o tendão da coxa, ou outra coisa, e simplesmente demora muito pra ele se recuperar. E de novo, como eu disse antes, eu realmente cheguei à conclusão: se existe um jogador de basquete moderno que simplesmente não foi feito para lidar com as exigências de um calendário da NBA, acho que esse cara é o Zion, é o jeito como o corpo dele é construído. Digo isso. Penso que ele ainda tem só 25 anos, talvez algo aconteça mais pra frente na carreira dele. Não é estranho caras começarem a levar as coisas mais a sério e descobrirem alguma coisa. Quero dizer, por exemplo, alguém como Steph Curry, embora obviamente sempre estivesse em ótima forma, teve problemas de lesão no tornozelo durante toda a carreira, no início da carreira resolveu isso e se tornou Steph. Não estou dizendo que o Zion vai ter uma trajetória de carreira como a do Steph, mas é só um exemplo de... A gente tem alguns exemplos de caras que conseguiram resolver problemas de lesão. Zion ainda tem só 25 anos e mais uma vez tento me convencer sobre ele. Mesmo que, literalmente na introdução, eu tenha dito, quer saber, tô fora, talvez eu não esteja fora. Talvez ele possa ser alguma coisa, talvez ele acabe em uma situação que seja melhor pra ele. Talvez New Orleans tenha sido o pior cenário. Mas agora estou atento a uma possível troca do Zion.